E aí, pessoal do Inova Civil, tudo bem? Meu nome é Helder Martins. Hoje eu vou fazer alguns comentários a respeito de momentos fletores em vigas. Aqui tem uma situação em que mostra a viga ligada a seus apoios, que no caso são 3 pilares. Então, se você processar essa viga no modelo de pórtico, você vai encontrar um diagrama de momento mais ou menos dessa natureza. Você vai ter um momento negativo aqui do engastamento da viga nesse pilar. Esse diagrama se torna positivo. Pode haver aqui uma determinada redução no momento de um lado para o outro, tá? Essa redução, esse batente do momento fletor, tem a ver com o quê? Com a inércia de cada vão e do pilar, tá? Então, essa descontinuidade seria o momento que iria para o pilar. Então, pessoal, um diagrama de um momento, um diagrama de uma viga rodada num programa de pórtico, teria mais ou menos essa configuração. Mas aí você chega e diz, pô, mas eu não tenho um programa de pórtico, eu tenho um programazinho simples de viga contínua. Se você tem um programazinho simples de viga contínua, o que vai acontecer é o seguinte: como ela não reconhece os pilares, quando você sai de um programa de pórtico para um programa de viga contínua, você simplesmente não reconhece os pilares. Os pilares são substituídos simplesmente por um apoio pontual. Neste caso, o diagrama da viga passa a ser nulo nesse ponto. Não existe diferença aqui, tá? Não existe esse delta, porque esse delta de momento está indo para este pilar. Quando você roda viga contínua, você não tomou conhecimento dos pilares. Então, não pode haver esse delta de momento. O momento que está de um lado está do outro lado. Então, isso aqui é um diagrama de viga contínua, tá certo? E se você, no momento, não tiver nenhum programa, porque você está fazendo uma conta expedita, então você pode imaginar o seguinte, que se você calculasse essas vigas tudo separadas, eu tenho aqui uma viga, eu tenho aqui outra viga. Então, o diagrama desta viga seria o famoso QL2 sobre 8. O diagrama desta viga seria também QL2 sobre 8. Se você quiser fazer uma conta expedita, você, ao invés de usar o QL2 sobre 8, que é o caso dela toda fatiada, você pode usar, por exemplo, QL2 sobre 10 e imaginar que você tem um momentozinho negativo e um momento positivo mais ou menos parecidos. É evidente, pessoal, que isso aqui, quanto mais simples, pior para a estrutura. Por que que é pior? Porque quando você tem uma viga biapoiada, você vai ter fissuras no topo da viga. Essa fissura precisa ser verificada, porque fissura permite o quê? A corrosão. Além do mais, se você rotulou, você tem uma deformação na viga maior do que quando você tem uma viga com continuidade. Então, o que vocês têm que entender é o seguinte, que a maneira que você simplifica, você perde rendimento na sua estrutura. Ok? Mas isso não impede de você calcular com segurança fazendo um modelo mais simplificado. Evidentemente que o que vai acontecer, pessoal, eu aqui não estou botando a armadura negativa, mas a armadura positiva que eu vou botar é maior. Ok? Então, desde que você seja coerente do começo até o fim, o que é ser coerente? Se o meu momento que eu calculei é positivo, então eu tenho que botar a armadura positiva para este momento. Eu não posso querer tirar o negativo daqui e continuar usando esse positivo. Não pode. Na hora que eu tiro esse negativo, o positivo aumenta. Então, a armadura positiva da viga tem que aumentar. Então, vocês têm que entender, pessoal, que a gente pode armar a mesma estrutura de várias maneiras diferentes, todas elas corretas, todas elas de acordo com a norma.
tá? Aí, se você tem fissura, você tem que verificar o estado limite de fissuração, ok? Se você aumentou a deformada, você tem que verificar o estado limite da deformação e assim por diante. Então, desde que você seja coerente no seu processo, não tem nenhum problema você sair desse modelo mais sofisticado para um modelo mais simplificado. O que interessa é a coerência do resultado. Tá? E lembrem-se, o que é interessante é que uma estrutura de concreto armado, daí o nome armadura passiva, significa o quê? Significa, pessoal, que quando a estrutura começa a trabalhar, ela quer desenvolver essa ligação com o pilar. Mas essa ligação só acontece se houver armadura negativa devidamente colocada. Se não houver, essa ligação não acontece e cai para isso aqui, momento zero, um aumento do positivo. Tá certo? Deu para entender? Se não tiver entendido, acompanhe os próximos capítulos.